Existem momentos na medicina em que o tempo parece congelar. Momentos em que cada segundo se estende como uma eternidade, e você sente o peso de cada batida do próprio coração ecoando nos ouvidos. Aquela manhã de quinta-feira começou como tantas outras. O cheiro de antisséptico impregnado nas paredes, o burburinho controlado da equipe cirúrgica se preparando, o som metálico dos instrumentais sendo organizados nas bandejas. Eu estava revisando mentalmente os passos do procedimento, como sempre faço antes de entrar no centro cirúrgico, quando ouvi a voz dela. "Você não vai operar o meu filho!" A frase cortou o ar como uma lâmina. Nítida, firme, carregada de uma determinação que parecia vir de algum lugar muito profundo e muito escuro. Levantei os olhos do prontuário que segurava e a vi parada no corredor da sala de pré-operatório, bloqueando literalmente a passagem da maca onde estava o paciente. Uma mulher de aparência comum, cabelos presos de qualquer jeito, roupas amarrotadas, mas com um olhar que misturava desespero e algo que eu não conseguia nomear naquele momento. Raiva, talvez, ou terror. O adolescente na maca, Gabriel, 16 anos, cadeirante A3, permanecia imóvel, os olhos fixos no teto, como se estivesse tentando desaparecer dentro de si mesmo. O silêncio que se seguiu à declaração dela foi ensurdecedor. Senti todos os olhares da equipe se voltarem para mim. A enfermeira que estava ao meu lado segurou a prancheta com mais força. O anestesista, que já estava posicionado próximo à maca, recuou um passo, aguardando. Todos esperavam que eu soubesse exatamente o que fazer, mas a verdade é que naquele instante eu não sabia. Respirei fundo, forçando minha voz a sair calma, profissional. Embora, por dentro, eu sentisse uma mistura de confusão e frustração crescente. Aproximei-me dela devagar, mantendo as mãos visíveis, numa postura que aprendi ao longo dos anos como sendo a menos ameaçadora possível para familiares em crise. "Senhora, eu entendo que a cirurgia seja assustadora, mas precisamos conversar com calma. Seu filho precisa deste procedimento. Sem ele, a condição dele vai..." "Eu não me importo com a condição dele", ela interrompeu, e algo na forma como disse aquilo fez meu estômago revirar. Não era apenas medo, era algo mais visceral, mais perturbador. "Você não vai encostar a mão no meu menino." "Eu não autorizei isso. Eu não vou autorizar." Olhei para o prontuário novamente, procurando alguma informação que pudesse ter me escapado. O termo de consentimento estava lá, assinado por ela mesma há menos de 24 horas, quando o garoto deu entrada no pronto-socorro com fortes dores abdominais. Os exames indicavam claramente a necessidade de intervenção cirúrgica urgente. Tudo estava dentro do protocolo. Tudo estava correto. Exceto aquela mulher, ali, desautorizando tudo na frente de todos. "A senhora assinou o consentimento ontem", disse, mantendo o tom o mais neutro possível, embora sentisse o desconforto crescer. Ser confrontado publicamente, diante da equipe, diante do paciente, diante de outros familiares que observavam a cena do corredor, era algo que mexia com algo muito primitivo em mim. Orgulho profissional, talvez. Ou simplesmente a sensação de impotência diante de uma situação que fugia do meu controle. Eu mudei de ideia. Eu sou a mãe dele. Eu decido. Vi o maxilar dela travar, os punhos se fecharem. Ela não estava apenas recusando o procedimento. Ela estava lutando contra ele com cada fibra do seu ser. E isso não fazia sentido. Absolutamente nenhum sentido. Já tinha visto dezenas, centenas de familiares apavorados antes de cirurgias. Vi mães chorarem, pais quebrarem, irmãos se desesperarem. Vi gente implorar para que eu fizesse tudo ao meu alcance para salvar seus entes queridos. Vi famílias inteiras se agarrarem em orações, em esperanças frágeis, em promessas feitas a santos e a Deus. Mas nunca tinha visto uma mãe bloquear ativamente o tratamento do próprio filho. Não assim. Não com essa determinação fria e inabalável. Pensei em todos os outros casos que tinha visto apenas naquela semana. A mulher que trouxe o marido inconsciente e segurou minha mão suplicando para que eu não desistisse dele. O pai que ofereceu tudo o que tinha, tudo o que não tinha, se eu conseguisse salvar a filha de 6 anos. A avó que rezava em voz alta no corredor, apertando um terço entre os dedos trêmulos, confiando em mim como se eu fosse a última esperança dela.
E ali estava aquela mãe, fazendo o oposto, impedindo, bloqueando, rejeitando. Senhora, com todo respeito, se não realizarmos este procedimento, seu filho vai piorar significativamente. A dor vai aumentar, o quadro pode evoluir para algo muito mais grave. Eu preciso que a senhora entenda a gravidade. Eu entendo. Ela cortou novamente, mas dessa vez, sua voz tremeu. Apenas um pouco, quase imperceptível. Eu entendo melhor do que você imagina, e mesmo assim eu não vou deixar. Foi quando olhei para Gabriel. Pela primeira vez desde que a cena começou, realmente olhei para ele. Não para o prontuário, não para os exames, não para o diagnóstico. Para o menino. Ele estava pálido, suando frio, as mãos agarradas às laterais da maca com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Mas não era dor física que eu via estampada no rosto dele. Era outra coisa, era terror. E quando nossos olhares se encontraram, senti algo atravessar o espaço entre nós. Uma comunicação silenciosa, desesperada, que não precisava de palavras. Os olhos dele me imploravam. Não pela cirurgia, não pelo alívio da dor. Eles me imploravam por algo muito maior, algo que eu ainda não conseguia compreender completamente, mas que já começava a rasgar as bordas da minha compreensão. Ele tinha medo, mas não de mim. Não da cirurgia. Não dos bisturis ou das agulhas ou da anestesia. Ele tinha medo dela. E naquele momento, enquanto segurava aquele olhar silencioso e carregado de um pedido que eu ainda não sabia traduzir, percebi que estava diante de algo muito maior do que uma simples recusa de procedimento. Estava diante de algo que ia muito além dos protocolos médicos, das assinaturas em formulários, das regras que eu tinha aprendido a seguir. Estava diante de um segredo, de uma verdade escondida por trás daqueles olhos assustados. E aquele olhar, aquele maldito olhar, não me deixaria em paz pelos próximos dias. As horas seguintes se arrastaram como chumbo derretido. A mãe de Gabriel conseguiu o que queria, ou o que achava que queria. Levou o filho de volta para o quarto, recusou qualquer tentativa de diálogo da equipe de assistência social e se trancou lá dentro como se estivesse protegendo algo precioso de um inimigo invisível. Eu segui com as outras cirurgias do dia, mas minha mente voltava constantemente para aquele corredor, para aquela recusa, para aquele olhar. Operei um senhor de 62 anos com hérnia estrangulada. Procedimento simples, rotineiro, que fiz centenas de vezes. Mas naquela tarde, enquanto trabalhava, percebi que minha concentração estava dividida. Cada movimento era preciso, cada decisão era correta. Mas uma parte de mim estava presa naquele quarto do terceiro andar, onde um adolescente cadeirante continuava sentindo dores que eu poderia aliviar. Terminei a cirurgia, tirei as luvas, lavei as mãos com mais força do que o necessário. A água quente queimava minha pele, mas não conseguia lavar aquela sensação de que estava falhando, de que estava deixando alguém sofrer, de que meu juramento, minha profissão, minha razão de estar ali, tudo isso estava sendo bloqueado por uma mulher que deveria ser a primeira pessoa a querer o bem-estar do filho. Sentei na sala dos médicos, o café esfriando na caneca, intocado. À minha frente, a janela mostrava o estacionamento do hospital, carros entrando e saindo, pessoas seguindo com suas vidas. Mas eu não conseguia me mover. Não conseguia simplesmente arquivar aquele caso como mais uma situação complicada e seguir em frente. Lembrei de outros momentos difíceis da minha carreira. Da mulher que perdi na mesa porque o marido demorou horas para trazê-la ao hospital, acreditando que oração seria suficiente. Do garoto de 12 anos que chegou tarde demais porque os pais tentaram tratá-lo com ervas e chás caseiros, recusando antibióticos. Da idosa que morreu porque a família assinou uma ordem de não ressuscitação sem realmente entender o que aquilo significava. Nesses casos, sempre havia dor, sempre havia culpa. Sempre me perguntava se tinha feito o suficiente, se tinha explicado direito, se tinha sido claro sobre as consequências. Mas em todos esses casos, por mais trágicos que fossem, havia algo que fazia sentido. Medo da medicina moderna, crenças religiosas profundas, desinformação, desesperança. Mas Gabriel? Aquele caso não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Aquela mãe não parecia religiosa demais.
Não parecia desinformada. Não parecia desesperançosa. Ela parecia desesperada. E havia uma diferença crucial entre essas duas coisas. Desespero não é ausência de esperança. É terror de que algo aconteça. É luta ativa contra algo específico. Mas contra o quê? Contra mim? Contra a cirurgia? Contra o que a cirurgia poderia revelar? Essa última pergunta me atingiu como um soco no estômago. Será que era isso? Será que ela estava tentando esconder algo que um procedimento cirúrgico inevitavelmente exporia? Peguei meu telefone, hesitei e liguei para a coordenadora de enfermagem do terceiro andar. Ela atendeu no segundo toque. Como está o paciente do quarto 312? Houve uma pausa do outro lado. Um suspiro baixo. Estável, mas com dor. A mãe não deixa ninguém entrar. Recusou até a medicação analgésica mais forte. Diz que ele aguenta, que não precisa. Senti minha mandíbula apertar. Recusar analgesia para um filho em dor? Isso ultrapassava qualquer limite de comportamento protetor excessivo. Isso era crueldade deliberada. E o garoto? Ele disse alguma coisa? Nada. Fica quieto. Mas, doutor... Ela baixou a voz, como se estivesse dividindo um segredo. Ele olha para a porta do quarto o tempo todo, como se estivesse esperando alguém, ou esperando alguma coisa. Ele parece com medo? Parece esperançoso, como se quisesse que alguém entrasse e mudasse tudo. Agradeci e desliguei. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo o peso de uma decisão que ainda não tinha tomado. Poderia simplesmente esperar. Deixar a burocracia seguir seu curso, passar o caso para a direção do hospital, para o comitê de ética, para os assistentes sociais, lavar minhas mãos e seguir em frente. Mas aquele olhar não me deixava. Não era apenas um olhar de dor física. Era um pedido silencioso de alguém que não tinha voz, que não tinha poder, que estava preso em uma situação que ia muito além da cadeira de rodas que o prendia. Levantei, vesti o jaleco novamente, e caminhei pelos corredores do hospital. Não tinha um plano claro. Só sabia que precisava ver Gabriel de novo. Precisava entender o que estava acontecendo ali. O hospital à noite sempre teve uma atmosfera diferente. Mais silencioso, mais íntimo. As luzes ficam mais baixas, os sons se amplificam. O clique dos sapatos no piso, o apito distante de um monitor, o murmúrio de conversas em salas fechadas. Passei pela ala pediátrica, onde algumas crianças ainda estavam acordadas, assistindo televisão com os pais ao lado. Passei pela UTI, onde familiares esperavam do lado de fora, rostos marcados pela exaustão e pela esperança frágil. E então cheguei ao terceiro andar, onde Gabriel estava. Quando cheguei, vi uma enfermeira jovem, Camila, saindo de um dos quartos. Ela me viu e acenou, aproximando-se com passos rápidos. Conhecia Camila há 2 anos. Era competente, observadora, e tinha aquele instinto raro de perceber quando algo estava errado além do que os exames mostravam. Doutor, que bom que veio. Queria falar com o senhor sobre o caso do 312. O que aconteceu? Nada específico, mas tem algo errado naquele quarto. Aquela mulher não age como as outras mães. Ela não pergunta sobre o tratamento, não quer saber sobre o prognóstico. Ela só quer que deixem ela e o menino em paz. E o garoto... Ela olhou para os lados, certificando-se de que estávamos sozinhos. O garoto encolhe toda vez que ela se aproxima. Literalmente encolhe, como se esperasse algo ruim. Senti um frio na espinha. Aquilo confirmava o que eu já estava começando a suspeitar. Mas suspeitar não era o suficiente. Eu precisava de certeza. Precisava entender. Você viu alguma marca? Algum hematoma que não estivesse no relatório de entrada? Camila mordeu o lábio inferior, hesitante. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha, a fazer acusações sérias sem provas concretas. Mas então assentiu. No braço esquerdo, marcas circulares, como se alguém tivesse segurado com muita força. E no pescoço, embaixo do colarinho. Vi quando estava trocando o soro dele. Tentei perguntar, mas a mãe entrou no quarto e ele simplesmente parou de falar. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. Todas as peças estavam ali, na minha frente, esperando para serem montadas.
Mas montar esse quebra-cabeça significava enfrentar uma verdade horrível. Significava admitir que aquele menino não estava apenas fisicamente machucado. Estava sendo destruído por dentro, sistematicamente, pela pessoa que deveria protegê-lo acima de tudo. Obrigado, Camila. Vou dar uma olhada. Caminhei até o quarto 312. A porta estava fechada. Não havia nenhum som vindo de dentro. Bati levemente, esperando. Nada. Bati novamente, mais forte dessa vez. Quem é? A voz dela, tensa, defensiva. Como se cada batida na porta fosse uma invasão. Sou o Dr. Henrique. Preciso fazer uma avaliação do estado do paciente. Silêncio novamente. Então, passos. A porta se abriu apenas uma fresta, e ela apareceu no vão, bloqueando a visão do interior do quarto. O rosto dela estava cansado, olheiras profundas, mas os olhos estavam alerta. Vigilantes, como os de um animal protegendo o território. Ele está dormindo. Não precisa de avaliação. Senhora, com todo respeito, eu preciso verificar os sinais vitais dele. Faz parte do protocolo hospitalar. Não vai demorar 5 minutos. Vi a hesitação nos olhos dela. A luta interna. Ela não queria me deixar entrar. Cada fibra do seu ser gritava para que mantivesse aquela porta fechada. Mas também sabia que, se recusasse, levantaria ainda mais suspeitas. Finalmente, ela abriu a porta. Apenas o suficiente para eu passar. Entrei no quarto. A luz estava baixa, apenas o pequeno abajur ao lado da cama aceso. Gabriel estava deitado, virado para a parede, encolhido embaixo do lençol fino. Mas eu sabia que ele não estava dormindo. A respiração dele era rápida demais, irregular demais. Aproximei-me da cama, devagar, e coloquei a mão gentilmente no ombro dele. Gabriel? Sou eu, o Dr. Henrique. Vim ver como você está. Ele se virou lentamente. E quando nossos olhos se encontraram novamente, vi lágrimas acumuladas no canto dos olhos dele. Lágrimas silenciosas. Lágrimas de alguém que tinha aprendido a sofrer em silêncio. Lágrimas de alguém que tinha desistido de pedir ajuda em voz alta porque sabia que ninguém viria. Mas agora, olhando para mim, vi uma fagulha, pequena, frágil, mas ali. Uma fagulha de esperança. Comecei a checar seus sinais vitais mecanicamente. Pressão, temperatura, pulso. Mas minha atenção estava em outra coisa. Estava nas marcas. Roxas, amareladas. Algumas antigas, outras mais recentes. No pulso esquerdo, exatamente como Camila tinha descrito. Marcas circulares, marcas de dedos, de alguém segurando com força, com raiva, com intenção de machucar. Meu coração acelerou. Minha mente começou a montar um quebra-cabeça que eu não queria completar, mas não podia mais ignorar. Com cuidado, movi o colarinho do pijama hospitalar apenas alguns centímetros, e lá estavam. Mais marcas. Hematomas em diferentes estágios de cura, um padrão que não deixava dúvidas. Não eram acidentes, não eram quedas. Eram agressões. Repetidas, sistemáticas. Quando foi a última vez que você sentiu dor, Gabriel? Ele olhou rapidamente para a mãe, que estava encostada na parede, braços cruzados, olhar fixo em mim. Como um predador observando uma presa. Depois olhou de volta para mim e sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Sempre. Aquela palavra me perfurou. Sempre. Não desde ontem, não desde amanhã. Sempre. A dor era uma constante na vida dele. Não era a exceção, era a regra. Essa dor é do abdômen? Ele hesitou. Olhou novamente para a mãe. E então, num gesto quase imperceptível, balançou a cabeça. Não. Senti meu sangue congelar. A dor abdominal que o trouxe ao hospital, a urgência cirúrgica que justificava o procedimento. Tudo isso era real. Mas havia outra dor. Uma dor mais profunda. Uma dor que nenhum bisturi poderia alcançar. Terminei a avaliação em silêncio. Anotei tudo no prontuário que tinha trazido comigo, mas sabia que as anotações médicas não capturariam o que realmente estava acontecendo naquele quarto. Não havia código de CID para terror. Não havia protocolo de tratamento para trauma causado pela pessoa
que deveria amar você incondicionalmente. E quando estava prestes a sair, Gabriel segurou minha mão. Rapidamente. Um toque desesperado. Um toque que queimou minha pele não pela temperatura, mas pela urgência, pelo desespero, pela súplica silenciosa que vinha com ele. E quando olhei para ele, vi o pedido silencioso de novo. Mais urgente dessa vez, mais claro, mais desesperado. Ajude-me, por favor, antes que seja tarde demais. Saí do quarto com as pernas trêmulas. Encostei na parede do corredor, respirando fundo, tentando processar o que tinha acabado de ver. Tentando decidir o que fazer. Como médico, tinha protocolos a seguir. Como ser humano, tinha uma obrigação moral. Mas como alguém que tinha acabado de olhar nos olhos de um menino pedindo por salvação, eu tinha uma responsabilidade que ia além de qualquer manual ou regra. E foi então que ouvi meu nome pelos alto-falantes do hospital, ecoando pelos corredores vazios da noite. Dr. Senrique, comparecer imediatamente à coordenação de emergência. Dr. Senrique, emergência, imediatamente. O tom era urgente, oficial, frio. E no fundo, eu já sabia do que se tratava. Alguém mais tinha visto, alguém mais tinha percebido. E agora, aquele caso que eu carregava sozinho, estava prestes a se tornar algo muito maior. Aquele caso tinha acabado de sair do meu controle. E, de certa forma, isso era exatamente o que precisava acontecer. A sala de reuniões da coordenação estava cheia quando entrei. Mais cheia do que deveria estar para uma simples discussão de caso. Reconheci alguns rostos imediatamente. A coordenadora de enfermagem, doutora Márcia, 2 membros da equipe de assistência social, a psicóloga do hospital, doutora Fernanda, e, para minha surpresa, o diretor médico, Dr. Augusto, que raramente descia de seu escritório no 6º andar para reuniões operacionais. O clima era denso, pesado, do tipo que faz o ar parecer mais difícil de respirar. Olhares cruzados entre os presentes, cada um segurando pastas, relatórios, documentos. As entrelinhas diziam que algo no caso tinha mudado. Que aquilo não era mais apenas sobre uma cirurgia recusada. Dr. Augusto me viu entrar e acenou para que eu me sentasse. Não havia sorrisos. Não havia cumprimentos informais. Apenas aquele silêncio carregado de algo que eu ainda não conseguia nomear completamente, mas que sentia nas entranhas como um aviso. Dr. Henrique, obrigado por vir tão rapidamente, começou o Dr. Augusto, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o olhar sério por trás dos óculos de armação fina. Precisamos discutir o caso do paciente Gabriel Mendes, quarto 312. Assenti, esperando. Meu coração batia mais rápido do que deveria. Não era medo, exatamente. Era aquela sensação de estar prestes a entrar em território desconhecido, onde as regras que eu conhecia podiam não se aplicar mais. A equipe de enfermagem relatou algumas preocupações, continuou ele, escolhendo as palavras com cuidado, sobre o comportamento da mãe do paciente e sobre possíveis sinais que foram observados durante os atendimentos. Doutora Fernanda, a psicóloga, se inclinou para a frente. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque, olhar penetrante que parecia ver através das pessoas. Já tinha trabalhado com ela em outros casos difíceis. Sabia que quando ela estava envolvida, a situação era mais complexa do que aparentava. Dr. Henrique, durante sua visita ao quarto há pouco, você observou algo que chamou sua atenção? Algo além do quadro clínico que justificou a internação? Senti todos os olhares se voltarem para mim. Aquele era o momento. O momento em que eu deixaria de ser apenas o cirurgião que queria realizar um procedimento e me tornaria algo mais. Uma testemunha, um denunciante. Alguém que tinha visto o que não deveria ter sido escondido. Sim, respondi mantendo minha voz firme. Observei múltiplos hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Nos pulsos, no braço esquerdo, no pescoço. Marcas que não são consistentes com quedas ou acidentes, são marcas de contenção, de agressão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém pareceu surpreso, exatamente. Era mais como se eu tivesse confirmado algo que todos já suspeitavam, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Doutora Márcia, a coordenadora de enfermagem, abriu uma pasta na sua frente.
A equipe documentou comportamentos preocupantes desde a admissão do paciente. A mãe se recusa a deixá-lo sozinho por mais de 5 minutos. Interrompe qualquer tentativa de conversa privada entre o paciente e a equipe. Responde por ele. E mais importante, ela fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Ela se recusa a autorizar não apenas a cirurgia, mas qualquer procedimento que exija que o paciente seja sedado ou fique sob nossos cuidados exclusivos por períodos prolongados. Senti algo clicar na minha mente. Ela não tinha medo da cirurgia. Ela tinha medo de perder o controle, medo de que, com Gabriel sedado, longe dela, alguém pudesse ver o que ela tinha passado tanto tempo escondendo. E tem mais, continuou doutora Márcia, virando uma página no relatório. Revisamos o histórico médico do paciente. Nos últimos 3 anos, desde que ele ficou cadeirante, Gabriel deu entrada no pronto-socorro 7 vezes. Todas as vezes com lesões que a mãe classificou como acidentes domésticos, quedas da cadeira, batidas em móveis, queimaduras por deixar a mão perto do fogão. 7 vezes. 7 vezes alguém tinha visto aquele menino machucado e aceitado a explicação dela. 7 vezes o sistema tinha falado. 7 vezes Gabriel tinha sido mandado de volta para casa, de volta para ela, de volta para o inferno silencioso que era sua vida. Por que ninguém fez nada antes? Perguntei, e não consegui esconder completamente a raiva na minha voz. 7 entradas no PS em 3 anos? Isso não levantou nenhuma bandeira vermelha? Dr. Augusto suspirou, tirando os óculos e passando a mão pelo rosto cansado. Porque ela é boa, Dr. Henrique, muito boa. Ela sabe exatamente o que dizer, como se comportar, quando mostrar emoção e quando mostrar controle. E por quê? Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Porque ninguém quer acreditar que uma mãe seja capaz disso, especialmente uma mãe de um filho com deficiência. A narrativa que esperamos é a da mãe heróica, da cuidadora incansável, não da agressora. Fernanda, a psicóloga, tomou a palavra. Chamamos você aqui porque agora você é peça-chave nisso tudo. Você tem contato direto com o paciente. Ele confia em você. Vi isso no relatório da enfermagem, na forma como ele reagiu quando você entrou no quarto. E mais importante, você é o médico responsável pelo caso. Sua palavra tem peso. Peso para quê, exatamente? Perguntei, embora já estivesse começando a entender. Para intervir, respondeu o Dr. Augusto. Acionamos a assistência social. Acionamos o conselho tutelar. Mas sem uma notificação formal de um médico, sem evidências documentadas. Sem uma causa clara que justifique a remoção do menor da guarda materna. Nossas mãos estão atadas. Senti o peso daquela responsabilidade cair sobre meus ombros como uma pedra. Eles estavam me pedindo para fazer mais do que diagnosticar uma doença. Estavam me pedindo para testemunhar contra uma mãe. Para colocar meu nome, minha reputação, minha carreira em uma denúncia que poderia destruir uma família ou salvá-la. E se eu estiver errado? Perguntei, a dúvida roendo minhas certezas. E se forem realmente acidentes? E se eu destruir a vida dessa mulher por causa de uma interpretação equivocada? Fernanda me olhou com uma intensidade que me fez sentir como se estivesse sendo radiografado. Então me responda uma coisa, doutor. Quando você olhou nos olhos daquele menino, o que você viu? Você viu um filho protegendo a mãe? Ou viu uma vítima implorando por ajuda? Não precisei pensar. A resposta estava gravada na minha memória como uma marca a ferro. Vi uma vítima. Então você já sabe o que precisa fazer. Olhei para os rostos ao redor da mesa. Cada um deles carregava a mesma convicção. Não eram apenas profissionais cumprindo protocolos. Eram pessoas que tinham visto o suficiente para saber que algo estava profundamente errado. E agora esperavam que eu tivesse coragem suficiente para fazer o que era certo, mesmo que fosse difícil. Vou precisar de mais evidências, disse finalmente. Não posso basear uma denúncia apenas em hematomas que podem ter múltiplas explicações. Preciso de algo mais concreto. Foi quando uma das assistentes sociais, uma mulher jovem que até então tinha permanecido em silêncio, se manifestou. Nós temos algo,
disse ela, deslizando um envelope pela mesa até mim. Chegou hoje pela manhã. Um pedido formal. Abri o envelope com mãos trêmulas. Era um documento simples, uma página apenas, com texto digitado e uma assinatura tremida no final. Li uma vez. Depois, li de novo, sem acreditar no que estava vendo. Era um pedido de emancipação médica. Um requerimento formal para que Gabriel pudesse tomar suas próprias decisões sobre tratamentos e procedimentos, sem necessitar da autorização materna. E estava assinado por ele. Só por ele. Como ele conseguiu isso? Perguntei atordoado. Ele pediu papel e caneta para uma enfermeira, explicou a assistente social. Disse que precisava escrever uma carta. Quando a mãe saiu do quarto por alguns minutos para buscar café, ele escreveu isso e pediu para que a enfermeira entregasse diretamente para a assistência social. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Olhei para aquela assinatura tremida, imaginando a coragem que tinha custado. Imaginando Gabriel, sozinho naquele quarto, escrevendo aquelas palavras sabendo que estava cruzando uma linha irreversível, que estava escolhendo se salvar, mesmo que isso significasse perder tudo o que conhecia. Isso é juridicamente válido? Perguntei. Dr. Augusto assentiu. Com 16 anos e em casos de conflito de interesse claro entre o paciente e o responsável legal, sim. Especialmente quando há suspeita fundamentada de abuso. Mas precisamos agir rápido. Se a mãe descobrir... Ele não precisou terminar a frase. Todos sabíamos o que poderia acontecer. Ela poderia tirar Gabriel do hospital à força. Poderia desaparecer com ele. Poderia fazer o que quer que tivesse feito nos últimos 3 anos que transformou um adolescente em uma vítima silenciosa. O que precisam que eu faça? Perguntei, e dessa vez não havia hesitação na minha voz. Mantenha a cirurgia agendada, disse Dr. Augusto. Faça os preparativos como se fosse um procedimento normal. Enquanto isso, a assistência social vai preparar a documentação necessária para afastar a mãe da guarda temporária. Precisamos de 24 horas. E se ela tentar tirar ele do hospital antes disso? Então, você faz o que for necessário para mantê-lo aqui. Use qualquer justificativa clínica que precisar, piora súbita, necessidade de observação, o que for preciso. Levantei-me da cadeira, segurando aquele documento nas mãos como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque era. Era a voz de alguém que tinha sido silenciado por tempo demais. Era a coragem de alguém que tinha decidido que preferia arriscar tudo a continuar vivendo daquela forma. 24 horas, repeti. E depois? Fernanda sorriu pela primeira vez desde que eu entrara na sala. Um sorriso triste, mas esperançoso. Depois, você opera. E quando ele acordar da anestesia, vai acordar livre. Saí daquela sala com uma clareza que não tinha antes. Não era apenas sobre uma cirurgia. Nunca tinha sido. Era sobre dar a alguém a chance de ter uma vida. Uma vida real, onde dor não fosse o estado normal. Onde medo não fosse o sentimento constante. Onde esperança fosse mais do que apenas uma palavra. Enquanto caminhava de volta ao 3º andar, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Abri e meu coração disparou. Por favor, não me deixe voltar para casa com ela. Não havia nome. Não havia assinatura. Mas eu sabia quem era. E naquele momento, sozinho no corredor vazio do hospital, com aquela mensagem iluminando a tela do meu celular, fiz uma promessa silenciosa. Eu não deixaria. A noite se arrastou como uma eternidade. Voltei para o quarto 312 vezes sob diferentes pretextos. Checagem de sinais vitais, ajuste de medicação, revisão de exames. Cada visita era uma dança delicada. Manter a aparência de normalidade enquanto observava, documentava, procurava por mais evidências do que já sabia ser verdade. A mãe de Gabriel nunca saiu do quarto, nem mesmo para comer. Tinha trazido uma mochila com lanches e garrafas de água, como se estivesse se preparando para um cerco. E talvez estivesse. Talvez, em algum nível primitivo, ela soubesse que seu controle estava escorregando por entre os dedos. Às 3 da manhã, quando o hospital estava no seu momento mais silencioso, recebi outra mensagem. Do mesmo número desconhecido. Ela está dormindo, posso falar?
Não hesitei. Peguei meu jaleco e praticamente corri pelos corredores vazios. Quando cheguei ao quarto, bati tão suavemente que mal fiz som. A porta se abriu quase imediatamente. Gabriel estava ali, na cadeira de rodas, os olhos arregalados e assustados, mas também determinados. Ele tinha se movido sozinho até a porta. Tinha esperado o momento certo. Tinha planejado aquilo. Entrei rapidamente, fechando a porta atrás de mim. A mãe estava no pequeno sofá-cama ao lado da janela, enrolada em um cobertor fino, o rosto virado para a parede. A respiração dela era profunda, regular, dormindo de verdade ou fingindo muito bem. Gabriel me indicou que o seguisse até o banheiro. Entramos e ele fechou a porta, deixando apenas uma fresta de luz. Estávamos espremidos naquele espaço minúsculo, mas era o único lugar onde poderíamos falar sem sermos ouvidos. Obrigado por vir, ele sussurrou, e sua voz tremia tanto que quase se quebrava. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tentei tanto tempo. Gabriel, disse suavemente, ajoelhando-me para ficar na altura dos olhos dele. Eu preciso que você me conte a verdade. Toda a verdade. Eu não posso te ajudar se não souber exatamente o que está acontecendo. Vi as lágrimas se formarem nos olhos dele. Lágrimas que ele lutou para conter, mordendo o lábio inferior com força suficiente para deixá-lo branco. Ela não quer que você me opere porque você vai ver. Ver o quê, Gabriel? As marcas. As outras marcas. As que ela conseguiu esconder até agora. Senti meu estômago revirar. As marcas que eu tinha visto nos braços e no pescoço eram apenas a superfície. Havia mais. Claro que havia mais. Quando você ficou cadeirante, comecei cuidadosamente, foi realmente um acidente? O silêncio que se seguiu foi a resposta mais eloquente que ele poderia ter dado. Vi a verdade se desenhar no rosto dele. Dor, vergonha, raiva contida por anos de silêncio forçado. Eu tinha 13 anos, começou ele, a voz mal passando de um sussurro. Ela estava furiosa. Eu não lembro nem porquê. Algo sobre notas ou sobre eu ter deixado louça suja na pia. Algo pequeno. Sempre era algo pequeno. Ele parou, respirando fundo, reunindo coragem para continuar. Ela me empurrou. Eu estava no alto da escada. Eram só 10 degraus, mas eu caí errado. Minha coluna, o médico disse que foi uma fratura compressiva grave, que eu tive sorte de não morrer. Sorte. A palavra saiu carregada de uma ironia amarga que doeu só de ouvir. E ela contou que foi um acidente, continuei por ele. Que você tropeçou, escorregou. Todo mundo acreditou nela. Por que não acreditariam? Ela é minha mãe. Ela chorou no hospital. Ela segurou minha mão. Ela prometeu que cuidaria de mim para sempre. E todo mundo viu uma mãe dedicada, uma mulher forte, que assumiria a responsabilidade de cuidar de um filho com deficiência. Mas não foi isso que aconteceu. Não, ele disse, e pela primeira vez vi raiva pura em seus olhos. Ela me transformou em prisioneiro. Ela disse que se eu contasse para alguém, ela terminaria o trabalho. Que da próxima vez, eu não teria sorte. Que ninguém acreditaria em mim de qualquer forma. Quem suspeitaria de uma mãe devotada? As peças estavam se encaixando com uma clareza terrível. Ela não estava protegendo Gabriel. Estava protegendo a si mesma, mantendo-o dependente, isolado, silenciado. E a cadeira de rodas, que deveria ser um símbolo de adaptação e superação, tinha se tornado sua prisão. As outras marcas, insisti gentilmente. Onde estão? Ele hesitou. Depois, lentamente levantou a camisa do pijama. E eu tive que morder minha própria língua para não deixar escapar um som de horror. Queimaduras de cigarro, antigas e novas. Espalhadas pelas costas como uma constelação macabra de dor. Algumas tinham cicatrizado mal, deixando queloides elevados. Outras eram recentes, ainda vermelhas, ainda dolorosas. Ela fuma quando está nervosa, explicou Gabriel, a voz completamente plana agora, como se estivesse falando sobre o clima. E ela está sempre nervosa. Diz que eu mereço, que eu sou um fardo, que arruinei a vida dela. Senti lágrimas queimarem meus próprios olhos. Não eram apenas as marcas físicas.
Era o que elas representavam. Anos de tortura sistemática. Anos de uma criança vivendo em terror constante. Anos de ninguém ver, ninguém perguntar, ninguém intervir. Por que você nunca contou para ninguém? Para um médico? Para um professor? Para alguém? Eu tentei, disse ele, e havia tanto cansaço naquelas duas palavras. Uma vez, quando tinha 14 anos, contei para uma professora da escola. Ela chamou a assistente social. Eles vieram em casa fazer uma visita, mas ela é boa em mentir. Ela chorou. Disse que eu estava tendo problemas para aceitar a deficiência, que eu estava culpando ela por algo que tinha sido um acidente, que eu inventava histórias para chamar atenção, e eles acreditaram nela. Todo mundo sempre acredita nela, e quando eles foram embora, ela me ensinou a nunca mais tentar. Não precisei perguntar como. As queimaduras nas costas dele contavam aquela história. A cirurgia, disse, conectando os pontos finais. Se eu te operar, vou ver tudo, vou documentar tudo, não haverá como esconder. E ela sabe disso. Por isso ela não pode deixar você me operar. Por isso ela fará qualquer coisa para me tirar daqui antes que aconteça. Foi quando ouvimos um som vindo do quarto, um movimento. A mãe estava acordando. Gabriel ficou imediatamente rígido, os olhos arregalados de pânico. Vi seu corpo inteiro começar a tremer. Aquela reação, aquele terror visceral, me disse mais do que qualquer palavra poderia. Eu vou te proteger, sussurrei rapidamente. 24 horas. É só segurar mais 24 horas. Você consegue? Ele assentiu, mas vi a dúvida em seus olhos. 24 horas devem parecer uma eternidade quando você vive em constante medo. Saí do banheiro primeiro, fazendo barulho suficiente para parecer que estava apenas checando o quarto. A mãe estava sentada no sofá-cama, esfregando os olhos, imediatamente alerta. O que você está fazendo aqui? Ela exigiu, a voz carregada de suspeita. Checagem de rotina, respondi calmamente. Os sinais vitais do seu filho precisam ser monitorados a cada 4 horas. Ela me olhou com aqueles olhos estreitos, calculistas. Sabia que era mentira. Sabia que eu estava ali por outro motivo. Mas não podia provar nada. Ele está bem. Vocês não precisam ficar entrando aqui toda hora. Ele precisa descansar. Eu entendo sua preocupação, senhora, mas são ordens médicas. Pelo bem dele. Pelo bem dele, ela repetiu. E havia tanto veneno naquelas palavras. Vocês não sabem nada sobre o bem dele. Eu sou a mãe. Eu sei o que é melhor. Olhei para Gabriel, que tinha saído do banheiro e estava de volta à cama, encolhido, tentando se tornar invisível. E então, olhei de volta para ela. Eu acredito que a senhora acredita nisso, disse, escolhendo cada palavra com cuidado. Mas meu dever é com o paciente, e farei o que for necessário para garantir que ele receba o tratamento adequado. Vi algo passar pelos olhos dela, um lampejo de reconhecimento. Ela sabia. Sabia que eu tinha visto demais. Sabia que o segredo que ela tinha guardado por 3 anos estava prestes a ser exposto. Você não vai operar meu filho, disse ela, se levantando, a voz subindo em volume. Eu vou tirá-lo daqui, vou para outro hospital, vou... A senhora é livre para solicitar transferência, interrompi, mantendo minha voz firme. Mas o estado clínico do seu filho não permite transporte neste momento. Seria negligência médica aprovar isso. Negligência? Ela quase gritou. Você quer falar de negligência? Você que quer cortar meu filho sem minha permissão? Eu quero tratá-lo. Há uma diferença. A tensão no quarto era palpável. Podia sentir Gabriel olhando para nós, prendendo a respiração, esperando para ver quem venceria aquele embate. Foi quando ela mudou de tática. As lágrimas vieram instantaneamente, o rosto se contorcendo em uma máscara perfeita de desespero maternal. Por favor, ela implorou, e se não soubesse o que sabia, poderia ter sido convincente. Ele é tudo o que eu tenho. Já passou por tanto. Eu só quero protegê-lo. Por favor, entenda. Eu sou só uma mãe assustada. Mas eu tinha visto as queimaduras, tinha visto as marcas. Tinha visto o terror nos olhos de Gabriel quando ele escutou ela acordar. Eu entendo que a senhora está assustada, disse suavemente. Mas minha responsabilidade é com a saúde do seu filho, e eu farei o que for necessário para garantir isso.
Saí do quarto antes que ela pudesse responder, fechando a porta com firmeza atrás de mim. Meu coração batia descompassado. Minha cabeça latejava, mas havia uma clareza cristalina cortando toda a atenção. Eu tinha visto a verdade, e não havia volta. Voltei para a sala dos médicos e liguei para Dr. Augusto, mesmo sendo 4 da manhã. Precisamos agir agora, disse quando ele atendeu, a voz rouca de sono. Ela está planejando tirá-lo do hospital. Se deixarmos até amanhã, pode ser tarde demais. Houve uma pausa. Depois a voz dele, agora totalmente acordada. Me encontre na administração em 15 minutos. Vamos resolver isso esta noite. Enquanto caminhava pelos corredores vazios do hospital em direção à administração, passei pela janela que dava para o pátio externo. O céu estava começando a clarear, aquele azul escuro anterior ao amanhecer. Um novo dia estava chegando. E com ele, uma chance para Gabriel ter uma vida que não fosse definida por dor e medo. Mas antes disso, teríamos que atravessar as próximas horas. E eu tinha a sensação de que seriam as mais difíceis de todas. O hospital se moveu com uma eficiência que eu nunca tinha visto antes. Às 6 da manhã, quando o primeiro turno de enfermeiras chegava e os corredores começavam a ganhar vida novamente, tudo já estava em movimento. A assistência social tinha acionado o juizado de menores. O conselho tutelar estava a caminho. A polícia tinha sido notificada. E eu tinha em mãos uma autorização judicial temporária que me permitia proceder com o tratamento médico de Gabriel, independente da vontade materna. O documento tremia levemente nas minhas mãos, não de medo, mas da magnitude do que aquilo representava. Era mais do que papel e assinaturas. Era a diferença entre vida e sobrevivência. Entre liberdade e prisão. Dr. Augusto estava ao meu lado, revisando os últimos detalhes. A segurança do hospital foi orientada. Quando a mãe for notificada sobre a decisão judicial, eles estarão presentes. Haverá assistentes sociais lá também. Será difícil. Eu sei, respondi, e sabia mesmo. Tinha visto casos de custódia contestada antes. Sabia que mesmo mães abusivas raramente iam embora silenciosamente. Havia sempre gritos, lágrimas, acusações. Sempre um último esforço desesperado para manter o controle. Você tem certeza disso? Ele perguntou, não como superior hierárquico, mas como outro ser humano. Depois que começar, não há volta. Sua decisão estará registrada. Você será chamado para testemunhar. Sua vida profissional vai se entrelaçar com esse caso de formas que você talvez não esteja preparado. Olhei pela janela da administração. Lá embaixo, no estacionamento, via pessoas chegando para mais um dia. Visitas trazendo flores, ambulâncias descarregando pacientes. O ciclo interminável de vida e morte, dor e cura que definia aquele lugar. Eu tenho certeza, disse finalmente. Porque se eu não fizer nada, vou passar o resto da minha vida me perguntando o que aconteceu com ele. E não consigo viver com isso. Dr. Augusto assentiu, colocando uma mão firme no meu ombro. Então, vamos fazer isso da forma certa. Às 7h15 da manhã, subi ao terceiro andar acompanhado de Dr. Augusto, 2 assistentes sociais, 2 agentes de segurança do hospital e uma representante do conselho tutelar. Nossa pequena comitiva chamou atenção no corredor. Pacientes e visitantes nos olhavam com curiosidade, sentindo que algo importante estava acontecendo. Quando chegamos à porta do quarto 312, fiz uma pausa, respirei fundo, e então bati. A mãe de Gabriel abriu a porta quase imediatamente, como se estivesse esperando. Mas quando viu o grupo atrás de mim, seu rosto empalideceu. O que é isso? Ela exigiu, a voz já subindo em tom defensivo. Por que tem tanta gente aqui? A assistente social deu um passo à frente, sua voz profissional, mas não desprovida de humanidade. Senhora, precisamos conversar com a senhora sobre a situação de seu filho. Há uma determinação judicial. Determinação judicial? Ela gritou. E vi Gabriel se encolher na cama atrás dela. Vocês não têm direito! Ele é meu filho! Meu filho! Senhora, por favor, se acalme, continuou a assistente social. O juizado de menores emitiu uma ordem de proteção temporária baseada em evidências de maus tratos. Seu filho ficará sob custódia do Estado
enquanto uma investigação completa é conduzida. O que aconteceu a seguir foi exatamente o que eu tinha antecipado, mas ainda assim me abalou. Ela gritou. Chorou. Acusou a todos nós de conspirar contra ela. Disse que éramos monstros, que estávamos destruindo uma família, que éramos nós os abusadores por arrancar um filho de sua mãe. Sua performance foi quase convincente. Quase. Mas eu continuava vendo as queimaduras nas costas de Gabriel. Continuava ouvindo sua voz tremendo quando ele me contou sobre a queda que não foi acidente. Continuava lembrando daquele olhar, aquele pedido silencioso de salvação. Os seguranças tiveram que contê-la fisicamente quando ela tentou chegar até Gabriel. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, na cama, os olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse tentando se transportar mentalmente para qualquer lugar que não fosse aquele quarto. Mas quando nossos olhos se encontraram por um breve segundo, vi algo que não tinha visto antes. Alívio. Puro e simples alívio. Levou 20 minutos para tirá-la do quarto. 20 minutos de gritos, acusações e ameaças. Ela jurou que processaria o hospital, que processaria cada um de nós pessoalmente, que provaria que estávamos errados, que Gabriel voltaria para casa com ela, mas suas ameaças soavam vazias, porque todos nós sabíamos a verdade. E a verdade, uma vez exposta à luz, não pode ser colocada de volta na escuridão. Quando ela finalmente foi escoltada para fora do hospital, uma assistente social ficando com ela para os procedimentos legais, o silêncio que preencheu o quarto foi quase palpável. Era como se o ar tivesse ficado mais leve, como se uma presença opressora tivesse sido removida. Gabriel começou a chorar. Não lágrimas silenciosas dessa vez, soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Lágrimas de 3 anos de terror comprimido. Lágrimas de alívio. Lágrimas de dor. Lágrimas de liberdade. Sentei na beira da cama dele e coloquei minha mão no seu ombro. Não disse nada. Não havia palavras adequadas para aquele momento. Apenas deixei que ele soubesse que não estava mais sozinho. Eventualmente, os soluços diminuíram. Ele limpou o rosto com as costas das mãos e me olhou. É real? Ele perguntou a voz rouca. Ela realmente não vai voltar? Não vai, confirmei. Não enquanto a investigação estiver em andamento. E quando terminar? Não precisei completar. Ambos sabíamos que, com as evidências que tínhamos, com os depoimentos que seriam colhidos, com os registros médicos que seriam revisados, as chances dela recuperar a custódia eram praticamente nulas. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me acreditar, por me ver. Senti um nó na garganta. Ver. Que palavra simples, mas poderosa. Por 3 anos, Gabriel tinha sido invisível. Sua dor, seu terror, seu sofrimento. Tudo invisível por trás da fachada perfeita que ela tinha construído. Você foi corajoso, disse. Aquele pedido de emancipação, aquela mensagem. Você se salvou, Gabriel. Eu só ajudei. Dr. Augusto se aproximou, segurando um novo termo de consentimento. Gabriel, agora que você está sob proteção do Estado, o juiz autorizou que você tome suas próprias decisões médicas com orientação de um curador temporário. O que significa que a decisão sobre a cirurgia é sua. Completamente sua. O Dr. Henrique pode explicar novamente o procedimento, os riscos, os benefícios. E você decide. Gabriel olhou para mim e pela primeira vez vi algo além de medo em seus olhos. Vi confiança. Eu quero fazer, disse sem hesitação. Eu quero me curar de tudo. 2 horas depois, a equipe cirúrgica estava pronta. O centro cirúrgico tinha sido preparado. Os anestesistas tinham revisado o protocolo. Tudo estava em ordem. Caminhei ao lado da maca de Gabriel pelo corredor que levava ao centro cirúrgico. Ele estava mais calmo do que eu esperava. Não havia terror em seus olhos. Não havia aquele olhar de animal encurralado que eu tinha visto nos últimos dias. Tenho medo da anestesia, ele admitiu quando estávamos quase chegando. De não acordar. Você vai acordar, prometi. E quando acordar, vai estar em um lugar diferente. Não fisicamente, ainda vai estar no hospital. Mas vai estar livre. De verdade desta vez. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno.
Eu nem lembro como é não ter medo o tempo todo. Então vamos descobrir juntos. Na porta do centro cirúrgico, parei por um momento. Olhei para trás, não por dúvida, mas por convicção. Olhei para o corredor que tínhamos atravessado, pensando em toda a jornada que tinha nos trazido até ali. Desde aquele primeiro momento, quando ela tinha gritado que eu não operaria seu filho, até agora, quando eu estava prestes a fazer exatamente isso. Mas não era apenas sobre a cirurgia. Nunca tinha sido. Era sobre ver alguém que estava sendo deliberadamente mantido invisível. Era sobre escutar um pedido de ajuda que nunca foi verbalizado em voz alta. Era sobre ter coragem para agir quando seria muito mais fácil não se envolver. Dr. Henrique. A voz de Gabriel me trouxe de volta. Está tudo bem? Está, respondi, e era verdade. Está tudo bem. Entramos no centro cirúrgico. A equipe nos cumprimentou com acenos profissionais. As luzes brilhantes do teto se refletiam nas superfícies de metal polido. O cheiro familiar de antisséptico preenchia o ar. Era um ambiente que eu conhecia intimamente, onde tinha passado milhares de horas, onde tinha salvado centenas de vidas. Mas aquela cirurgia era diferente. Aquela cirurgia era mais do que consertar tecidos danificados. Era mais do que remover o que estava causando dor física. O anestesista se aproximou de Gabriel, explicando o que estava prestes a acontecer. Vi o corpo dele relaxar gradualmente enquanto a medicação começava a fazer efeito. Seus olhos ficaram pesados e ele lutou por um momento para mantê-los abertos. Dr. Henrique? Ele murmurou, já meio adormecido. Estou aqui. Obrigado por me ver. E então ele dormiu, um sono pacífico, finalmente. Talvez o primeiro sono realmente pacífico que ele tinha em anos. Vesti meus equipamentos cirúrgicos com movimentos automáticos aperfeiçoados por anos de prática. Luvas, máscara, gorro, avental estéril. Cada peça era uma camada de preparação, mas também uma camada de responsabilidade. Posicionei-me ao lado da mesa cirúrgica. Meus assistentes estavam prontos. A instrumentadora tinha organizado cada ferramenta na ordem exata que eu precisaria. Tudo estava perfeitamente coordenado. Peguei o bisturi, sentindo seu peso familiar na minha mão. E antes de fazer a primeira incisão, fiz uma pausa. Uma pausa para pensar em tudo que aquele momento representava. Para Gabriel, era o início de uma nova vida. Para mim, era a confirmação de que tinha feito a escolha certa. De que tinha honrado meu juramento não apenas de tratar corpos, mas de proteger vidas. A cirurgia foi tecnicamente simples. O procedimento que eu tinha planejado desde o início, sem intercorrências, sem surpresas. Mas enquanto trabalhava, documentei cada marca que encontrei. Cada queimadura antiga que tinha cicatrizado mal. Cada evidência de trauma que tinha sido escondido por tanto tempo. Não porque duvidasse que seria acreditado, mas porque Gabriel merecia que sua dor fosse reconhecida. Merecia que cada ferida fosse testemunhada e validada. 3 horas depois, fechei a última sutura. Estava feito. Procedimento concluído, anunciei para a equipe. O paciente está estável. Tirei as luvas, saí do centro cirúrgico e fui para a área de recuperação esperar. Esperar enquanto Gabriel acordava lentamente da anestesia. Esperar para ver seus olhos se abrirem em um mundo que tinha mudado fundamentalmente. Quando ele finalmente acordou, ainda confuso, ainda tonto da medicação, procurou meu rosto imediatamente. Acabou? Ele perguntou. Acabou, confirmei. Você se saiu perfeitamente. E ela não está aqui, e não vai estar. Vi as lágrimas se formarem novamente em seus olhos. Mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de libertação. Naquela noite sentei na sala dos médicos sozinho, uma xícara de café frio na minha frente, olhando para as luzes da cidade através da janela. Pensava em todos os pacientes que tinha tratado ao longo dos anos, em todas as vidas que tinha tocado, de uma forma ou de outra. Mas Gabriel seria diferente. Gabriel seria aquele caso que eu levaria comigo para sempre. Não pelas complicações médicas ou pela dificuldade técnica, mas porque me ensinou algo fundamental sobre o que significa realmente ser médico. Ser médico não é apenas sobre diagnosticar doenças e prescrever tratamentos. É sobre ver o paciente inteiro.
É sobre reconhecer quando a dor vai além do físico. É sobre ter coragem para intervir mesmo quando é difícil, mesmo quando é complicado, mesmo quando seria mais fácil olhar para o outro lado. Peguei meu telefone e abri o prontuário eletrônico de Gabriel. Adicionei uma última nota. Paciente recuperando-se bem do procedimento cirúrgico. Prognóstico físico. Excelente. Prognóstico geral, pela primeira vez, genuinamente esperançoso. Então escrevi uma última frase. Não para o prontuário oficial, mas para mim mesmo, no meu diário pessoal que mantinha há anos. Ela tentou impedir a cura dele. Tentou manter suas feridas escondidas, tanto as físicas quanto as invisíveis. Mas bastou um gesto, um olhar silencioso, um pedido escrito em papel tremido, uma coragem que eu jamais poderia ter imaginado, para lembrar que algumas cicatrizes são físicas e precisam de bisturis para serem tratadas, e outras precisam de coragem para serem expostas. Gabriel me ensinou que o verdadeiro ato de cura começa quando alguém finalmente tem coragem de mostrar suas feridas, e que meu trabalho não é apenas consertar corpos, mas também dar voz para aqueles que foram silenciados por tempo demais. Fechei o diário e olhei pela janela novamente. O sol estava nascendo, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Um novo dia, um novo começo. E em algum lugar no terceiro andar, um menino de 16 anos dormia pacificamente. Livre de dor, livre de medo, livre, finalmente, para descobrir quem ele poderia se tornar quando não vivesse mais sob a sombra do terror. Sorri para mim mesmo. Era por isso que eu tinha me tornado médico. Não pelos casos fáceis, não pelas cirurgias de rotina, mas por esses momentos raros e preciosos em que você sabe, com absoluta certeza, que mudou o curso de uma vida inteira. Gabriel viveria. E dessa vez, realmente viveria.